Mulher negra, pobre, caipira, eis as minhas credenciais. É assim que Ruth Guimarães se apresentava e hoje nós vamos falar de Água Funda, um de seus livros mais elogiados e comentados e que faz parte da literatura afro-brasileira. Esse foi seu romance de estreia, publicado em 1946 e que agora em 2024 entrou para a lista de alguns dos maiores vestibulares aqui do Brasil, incluindo a FUVEST. Então, ao longo do ano, vocês terão esse livro sendo muito abordado e trabalhado por cursinhos e demais escolas, preparatórias, para que os alunos conheçam, porque apesar de ser um livro clássico nacional, ele não é tão comentado, tão lido. Mas na época que foi lançado, ele foi super elogiado, inclusive por Antônio Cândido, que assina o prefácio da segunda edição do livro e que a gente encontra aqui também nessa edição da editora 34. A autora ela nasceu em Cachoeira Paulista em 1920 e além de escritora, poeta, romancista, cronista, ela também atuou como jornalista e por mais de 30 anos ela lecionou em escolas públicas ali de São Paulo e ela conseguiu grande notoriedade como pesquisadora da literatura oral brasileira e nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso aí mais para frente. Mas a Ruth Guimarães, ela teve um papel fundamental para que essa parte oral, a oralidade, ela fosse trabalhada também na literatura. Como jornalista, ela tinha algumas colunas em que ela resenhava livros, nessa parte mais de crítica literária, inclusive na Revista do Globo, no Correio Paulistano. Então ela atuou bastante como resenhista, digamos assim, de livros, e algo que influenciou muito, inclusive, a escrita de Água Funda foi a sua pesquisa sobre o folclore brasileiro. Ela tinha algumas pesquisas de campo que incluía ali uma região do Rio de Janeiro, São Paulo e também de Minas Gerais. E muito do que ela pesquisou ao longo desse período, ela montou como se fossem recortes e criou o enredo de Água Funda. Então, em algumas entrevistas, quando perguntavam para ela como foi elaborar esse romance, ela dizia que parecia um quebra-cabeça, em que ela tinha diversas peças que ela queria fazer uso, que ela queria abordar, e ela precisava encontrar uma forma de uni-los em algo coeso. E foi aí que saiu Água Funda. E o que eu comentei sobre essa questão, da oralidade ter influenciado tanto, ao longo dessas pesquisas, ela coletou muitas informações que ela recebeu de forma oral e registrou, e isso influenciou não só Água Funda, mas toda a sua obra. Eu vou ler aqui alguns títulos de outras publicações dela. Lendas e Fábulas do Brasil, de 1972, O Mundo Caboclo, de Valdomiro Silveira, de 1974, Medicina Mágica e Simpatias, de 1986, Crônicas Vale Paraibanas, de 1992, Contos de Cidadezinha, de 1996, Histórias de Onça, de 2008 e Histórias de Jabuti, também de 2008. A Ruth Guimarães, ela viveu, muito tempo, de 1920 até 2014, e teve muita da sua obra reconhecida, elogiada. Na época em que foi publicado, além de Antônio Cândido, Érico Veríssimo também teceu muitos elogios à Água Funda especificamente, falando que há muito tempo ele não lia algo tão rico, uma literatura nacional tão rica como o que ele encontrou aqui nesse romance. Agora nós vamos partir realmente para o conteúdo do livro, tá? Eu quis dar essa breve introdução porque eu sei que muitos não conhecem a autora, então achei que seria importante destacar que ela teve toda essa importância para a época, que o livro é sim considerado um clássico, mas que não é tão divulgado e tão lido nas escolas. E agora talvez, tenha aí essa retomada, já que esses grandes vestibulares a adotaram. Talvez outros livros, outras publicações dela também voltem a serem lidos. Agora falando um pouco realmente sobre Água Funda, a Ruth Guimarães aqui, ela apresenta uma linguagem caipira que ela não tem uma marca, na escrita, como nós costumamos ver em outros autores. Ela optou por trazer uma espontaneidade. É um narrador que ele não é personagem, mas ele faz parte daquelas pessoas, ele fala de modo que se aproxima daquelas pessoas e que aproxima o leitor também deles, mas não tem o caipirês tão brega como outros autores usaram. E essa reconstituição da linguagem
pelo que eu pesquisei, a autora, ela adquiriu realmente porque ela passou a infância ali na região do Vale do Paraíba, do sul de Minas, em que as pessoas tinham esse jeito de falar. Então, para ela era algo natural representar isso dentro, né, do livro, na linguagem, e não soa forçado, não é difícil para a gente se acostumar a entrar na narrativa. É uma linguagem que, ao mesmo tempo em que passa esse tom caipira, ele não distrai o leitor, sabe? Para a gente não ficar reparando, por exemplo, não tem palavras escritas de forma errada para soar como um caipira soaria. Então ela optou por algo um pouco mais espontâneo mesmo e que funcionou muito. Inclusive é um dos elogios que o Antônio Cândido faz no prefácio do livro, é a essa forma de escrita que a Ruth Guimarães adotou. E aqui ela entrelaçou tempos e personagens em torno de uma fazenda, que é a Fazenda Olhos d'Água, e nós iniciamos ainda na época da escravatura e vamos até 1930 mais ou menos. Então nós temos aí uns 50 anos do início ao final do romance. E os personagens que iniciam a história, eles perdem um pouco o foco para dar espaço para outros que virão e que também têm sua importância. Eu achei isso muito legal. Quando eu iniciei a leitura, eu fiquei muito na dúvida, porque a gente começa conhecendo a Sinhá Carolina. Eu já tinha lido aqui na quarta capa que tinha o Joca e a Curiango, mas eles não aparecem nessa primeira fase da narrativa. Esse livro ele é dividido em 15 capítulos e é narrado, como eu mencionei, por um narrador observador, que ele não é personagem. Você percebe que ele conhece as pessoas, ele faz parte daquele ambiente, mas nós não o conhecemos. E no início nós vamos acompanhar assim a Carolina, ela é dona dessa fazenda, ela tem o marido, mas logo ela fica viúva e passa a tomar de conta, além da fazenda, da Gertrudes, que é sua filha. A Gertrudes, ela tem muito da mãe, que a mãe casou-se contra a vontade dos pais com esse marido que não a fez feliz. E a Gertrudes, ela tenta convencer ali os pais a casar com um homem que é de uma classe social inferior. Eles não concordam. Quando a mãe fica viúva, ela decide fugir com esse homem e deixa a mãe sozinha. Passa um tempo, chega um outro rapaz nessa fazenda, que ele é de uma outra fazenda, filho de um outro fazendeiro. É um homem assim bem bruto, mas ela decide casar com ele. E isso, gente, ocorre em alguns capítulos, tá? Não é tão rápido quanto eu estou resumindo. E é uma parte muito legal desse livro. Eu gostei muito de acompanhar esse início dessa fazenda, que é quando nós vamos descobrindo mais ou menos a dinâmica ali da região. Todos ali estranham quando assim a Carolina casa com esse homem, porque há boatos de que ele foi expulso da fazenda do pai dele, então a gente já imagina que boa peça não é. Mas tem alguns acontecimentos que eu não vou dar spoiler para vocês, porque eu espero muito que vocês leiam esse livro. E esses personagens, eles saem de cena, tem essa passagem do tempo, e aí nós conhecemos o Joca e a Curiango. A Curiango, ela é apresentada como uma menina muito bela, alegre, e o Joca já é um rapaz um pouco mais simples e mais retraído. Ele se conhece ali numa festa de casamento de uma outra personagem, que é a Carolina, se eu não me engano, e se apaixonam, começam a dançar juntos. Também demora alguns capítulos para que esse amor, né, se concretize, mas eles tornam-se um casal. E aqui o livro, né, o enredo, ele vai por um caminho de mistério, porque o Joca, ele começa a ter alguns episódios em que ele vê a mãe de ouro. E eu separei aqui um trechinho para que vocês entendam um pouco mais. Mas a mãe de ouro, ela faz parte do folclore brasileiro, foi um elemento que a autora inseriu aqui e que funcionou maravilhosamente bem. Bom, eu tô aqui no capítulo 11, na página 115, diz assim: quase na madrugada em junho, tudo escuro como breu. Só o céu estava claro, estrelado, que era uma boniteza. Nessa hora uma coisa, feita uma estrela grande, despencou e foi caindo até sumir do outro lado da terra. O João Rosa falou baixinho, meio com medo. A mãe de ouro. Louvado seja Deus, sempre vi na minha vida essa mãe de ouro tão falada. Aí o Joca entrou no meio da conversa. Mãe de ouro, espichou o beiço com pouco caso. Mãe de ouro, mãe de bosta, com perdão da má palavra. Aquilo é uma estrela que mudou de lugar. Ela escuta, Joca. Que escute. Se não acredita, não abuse. Ele agravou a mãe de ouro, porque era abusante como ele só, mas pagou. Ela escutou a praga e veio, porque se não fosse a praga,
podia bem ser que ele escapasse. E aqui o destino do Joca, ele muda a partir dessa aparição da Mãe de Ouro, que ela normalmente ela é descrita como uma bola de fogo que aparece, realmente até ele fala que isso é uma estrela que saiu de lugar, algumas pessoas dizem que é semelhante a uma estrela cadente. É uma figura muito importante do folclore, mas que nem todos conhecem. Aqui no Ceará a gente não estuda tanto, por exemplo, né? Nós temos outros elementos que são abordados aqui na escola, com as crianças e nos contos folclóricos, mas nesse livro ela tem essa aparição, né, no capítulo 11, meio que descrito o que seria a Mãe de Fogo, e daí em diante ela vai ser uma peça fundamental para o destino do Joca e da Curiã. Eu pesquisei um pouco sobre a Mãe de Ouro e diz no folclore que ela pode aparecer tanto como essa bola de fogo, como é mais comum, mas também como uma linda mulher. E ela é responsável por proteger as jazidas de ouro dos exploradores mais gananciosos, digamos assim. E quando tem essa passagem de tempo, que eu acho que eu esqueci de mencionar, a fazenda ela continua sendo uma peça central aqui, fundamental na narrativa, mas aí ela já é uma usina de açúcar. Ela parece mais aquele ambiente de trabalho coletivo, sabe? Não tem mais essa visão de pessoas escravizadas, por exemplo, como nós estamos acompanhando assim a Carolina. E o desfecho dos personagens é muito condizente com o que a autora vinha construindo, desde os personagens da primeira fase, porque nós temos também o que acontece com eles, e o Joca e a Curiango. A partir dessa construção, que envolve também esses elementos do folclore, e pensando no período, como que eram as formas de vida ali, como que as pessoas trabalhavam, viviam, é muito bacana essa finalização, sabe? O desfecho que ela deu para cada um deles. Eu não quis contar muito do enredo do livro, porque, como vocês podem ver, é um romance curto, mas ele é super curioso e, principalmente, o que mais me agradou aqui foi a escrita. Eu acho que a Ruth Guimarães, ela consegue envolver você, porque ela traz muito dessa oralidade. Então, a todo momento em que nós estamos lendo, parece que tem um excelente contador de histórias nos contando o que está acontecendo. Esse narrador, ele se assemelha muito a esse tipo de personagem, sabe? Como se fosse realmente uma história de uma região que está sendo contado por alguém que é muito bom em contar. Ela conseguiu transmitir essa fluidez, essa espontaneidade ao longo de todo o enredo. Então, mesmo com a mudança de personagens, que de início eu achei que poderia atrapalhar, quebrar um pouco o ritmo, mas na verdade não, você fica ainda mais envolvido, porque parece que agora você faz parte e tudo que tá ali realmente existe, e teve, né, essa mudança, as coisas evoluíram, as formas de trabalho mudaram, as pessoas, as famílias ainda estão ali e você continua acompanhando elas. Então, eu acho sensacional o que ela conseguiu fazer em poucas páginas, e eu fiz questão de trazer um vídeo assim separado só para ele, realmente para fazer essa recomendação mais certeira. Esse é aquele tipo de livro que qualquer pessoa, mesmo que não seja um leitor muito ávido, vai gostar. É um livro para você dar de presente para pessoas que gostam de literatura, e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito dos outros personagens. Eu não trouxe aqui explicando muito, mas além desses personagens, nós temos outros que compõem a narrativa e que eles têm um carisma, eles têm uma importância também, que eu gostei muito de acompanhar. Então, eu espero que vocês tenham gostado da resenha. Me conta se já conhecia esse livro ou se ficou com vontade de ler. E é isso, eu espero muito que quem for comprar, compre com o meu link. Eu sempre deixo aqui na descrição, porque daí eu recebo uma pequena comissão. Mas o importante é ler, tá? Pegue na biblioteca, ele tem outras edições diferentes, né? Um pouco mais antigas. Deem o jeito de vocês, mas vamos todos ler Água Funda, pesquisar também outros livros da Ruth Guimarães, porque é maravilhoso, eu garanto que é maravilhoso, vocês vão gostar, é fácil, é fluido. E é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, eu vou deixar outro aqui, caso você queira continuar acompanhando o canal. Muito obrigada por ter assistido até aqui, eu espero encontrar vocês aí nos próximos vídeos.